Olá pessoal, boa noite. Hoje vamos fazer uma live surpresa e tem um convidado muito especial. Vamos ver quando ele vai entrar aqui, que vocês vão saber quem é. Acho que a maioria de vocês já conhece. Vamos ver se vocês adivinham. Opa, Rodrigo Simonsen, meu amigo. Depois o nosso Nicolas também. Depois fiquem aí, que depois eu chamo vocês. Vamos ver se o meu convidado de hoje especial vai estar presente e depois eu convido os outros amigos aí que estão aparecendo. Vamos ver se vocês adivinham quem que vai ser meu convidado de hoje para essa live surpresa de sábado à noite. Tô esperando ele entrar aqui também. Vamos comentar os fatos da semana. Vamos comentar o vídeo mítico do presidente. Aqui, ó, chegou. Pera aí, deixa eu ver se ele mandou o convite. Não, vou pegar aqui na conversa. Nosso convidado de hoje é Fernando Conrado. Vamos ver o convite, então. Olá, boa Boa noite. noite, deputada. Tudo bem? Que honra estar Tudo aqui bem, Fernando contigo. Conrado? Cada Seja vez muito melhor, deputada bem-vindo. Carol. Hã? Que honra, né? Estar aqui com a senhora agora essa noite. A honra é minha. Seja muito Que é bem-vindo isso? aqui. Muito obrigado, muito Eu que obrigado, sempre muito acompanho obrigado. tuas lives também, com os convidados ótimos. Ontem você fez com a Renata e com a Ana Paula, né? Verdade, verdade. E a gente começou analisando o vídeo do Bolsonaro ao vivo ali naquele período. E quando vê, a senhora sabe como é que funciona, né? O pessoal vai entrando, a gente vai conversando e vamos levando adiante. Aí sempre, graças a Deus, a gente está rodeado de bons amigos que querem participar, querem esclarecer as pessoas. Eu fui chamando, apareceu primeiro o Thales Gomes, né, do Easy Taxi, depois a Ana Paula Henkel, lá dos Estados Unidos. Até a gente conversou não só sobre o Bolsonaro, mas sobre o Obama Gate também. Depois a Renata fazendo uma análise não só política e econômica. Depois a gente falou com o investidor. Depois veio o ator Juliano Casarré falar sobre o conservadorismo. Foi bem legal mesmo. E agora uma honra eu estar contigo aqui, né? Nessa Não, noite honra de é sábado. minha. E vamos comentar um pouco os fatos da semana, né? E Claro. especialmente com relação a ontem, o vídeo que tão esperado, né? Fizeram um sensacionalismo durante quase mais de um mês. E realmente o que eu ouvia dizer assim das pessoas que eram opositoras ao presidente é de que seria a prova, realmente a prova de acusação, a principal prova de acusação do Moro. Então, depois de ele ter feito aquela coletiva de imprensa que quase fez desmoronar aí o governo. Todos nós criamos essa expectativa, né, Fernando? Todo mundo ficou assim, É meu, verdade. será que agora vai cair o governo? Aí nós ficamos esperando. Quais são as provas que o Moro tem para dizer que o presidente estaria cometendo um crime e estaria intervindo na Polícia Federal? E aguardamos aí ansiosamente para saber se realmente ele tinha algo, porque para nós seria uma tremenda decepção ver que o Bolsonaro não era tudo aquilo que a gente esperava. Eu, na verdade, eu confio no Bolsonaro, conheço ele pessoalmente e sei que ele é uma pessoa íntegra. Então, realmente, eu quis esperar ele falar, mas eu estava desconfiada de que não era verdade tudo aquilo, né? Tanto que eu já disse, vamos aguardar o que o Bolsonaro tem a dizer, porque era uma acusação, que a gente também não participou dos fatos ali para saber quem estava falando a verdade. E desde o início a gente viu que o Moro começou a desmoronar, né? A narrativa do Moro começou a desmoronar, né? Que agora o pessoal está usando esse verbo muito, Desmoronou. muito que vem a calhar. E aí, você deve ter lido os depoimentos, né, Fernando, do Moro e do Valeixo, onde o Moro disse que não acusou de nenhum crime. O Valeixo falou que não houve nenhum momento, qualquer pedido com relação a uma investigação específica, não houve nenhuma intervenção. Ao contrário, ele nunca perguntou sobre aquele inquérito secreto do Supremo e nunca perguntou sobre a investigação, até porque qualquer investigação contra os filhos tramitam na justiça estadual, né, para começo de conversa. E nem existe, que eu saiba, não existe nenhuma investigação em andamento com relação aos filhos. Muito bem. Aí, no final do depoimento do Moro, lá ele arrolou todas as provas que ele teria de acusação. Ele fala que vai ser o depoimento do Valeixo, do superintendente do Rio de Janeiro, enfim, o depoimento do Ramage também, que é um dos envolvidos. E, por fim, a única prova realmente assim documental que a gente tem, que ele arrolou, era esse vídeo de reunião ministerial, onde ele daí teria falado de interferência. E então, todos nós, né, ficamos naquela expectativa, naquela ansiedade, para ver se ia ou não quebrar o sigilo. Por que sigilo, né? A gente tem que esclarecer o povo de que uma reunião ministerial, ela trata de assuntos de interesse nacional.
e de estratégias, inclusive com relação a temas muito delicados e sensíveis. Então, elas não podem ser expostas, né, para todo mundo, né? Isso é uma questão realmente sigilosa. E, bom, quando veio então esse vídeo ontem, gente, parecia final de Copa do Mundo, né, Fernando? O povo, eu nunca vi o povo brasileiro assim, a não ser em final de Copa do Mundo, comemorando aí o quê? Comemorando a verdade dos fatos, comemorando a sinceridade do nosso presidente e vendo que, ao contrário do que acontecia em outros governos, onde o povo vinha e parecia fazer a vontade do povo e na calada da noite ou secretamente conspiravam contra o povo, o nosso presidente não. Eu achei até melhor esse discurso dele do que os discursos que ele faz em público, né, Fernando? Enaltecendo a liberdade, enaltecendo a preocupação com o caos social, com a miséria, com a fome, com o desemprego, com esse estado aí de ditatorial que está sendo instalado pelos governantes e dizendo aquilo tudo que é música para os nossos ouvidos, né? Vamos armar a população porque uma população armada jamais será escravizada. Isso foi brilhante, né? Eu fiz essa introdução aqui para o pessoal para situar, né? Uma coisa importante... Posso... Carol, vai lá. Mas eu lhe chamo de deputada Carolina, em primeiro lugar, por uma deferência a uma dama e depois pela honra do seu cargo, tá, deputada? É só por isso aí, não me leve a mal, tá? Uma coisa que a gente tem que prestar atenção, como a senhora muito bem falou, já nesse primeiro momento, e que eu havia comentado nos meus stories hoje, é a desconexão da realidade dessas pessoas que acharam que a divulgação do vídeo naqueles termos poderia ser uma arma contra o governo. O que me chama a atenção é como é que o Celso de Mello, por exemplo, ou o próprio Sérgio Moro, eles viram essas informações, eles assistiram o vídeo e eles acharam que aquilo ali poderia prejudicar o presidente? Como assim? Né? O que a gente vê a imprensa criando uma grande manobra, fazendo uma ginástica cerebral para achar alguma coisa contra o presidente, né? Pegar fatos ali específicos, um cortezinho aqui, um corte ali. E o que a gente viu na imprensa trazendo num primeiro momento foi o quê? Dizendo, Bolsonaro falou 37 palavrões durante a reunião ministerial. A outra coisa que a Globo botou, Sérgio Moro, quando falou isso, ele olhou... Não, o presidente Bolsonaro, quando falou isso, ele olhou para o Sérgio Moro. Desde quando olhar para alguém é crime? Desde quando falar um palavrão é crime? Então a gente começa a ver que a desconexão na cabeça dessas pessoas é fora do comum. E não só nesse aspecto. A gente viu ontem o pedido do Celso de Mello para ter o acesso ao celular do presidente. Daí o Heleno faz o pedido e diz, isso aqui é uma coisa incongruente. E depois do vídeo, no final da tarde, o próprio Celso de Mello diz o quê? Não, eu não quis o celular de ninguém. Vocês me entenderam mal. Então a gente vê uma incongruência, uma insensatez que eu não consigo aceitar que os líderes de uma nação são pessoas importantes, são pessoas que guiam o nosso agir, acabam pensando dessa forma. Um grande exemplo disso, o que é? Também para a gente ver dessa desconexão com a realidade. Como é que esse bando de políticos corruptos, como é que um Lula está solto? Né? Como é que o Zé Dirceu está solto? Como é que o Eduardo Cunha está solto? Como é que a gente tem todos esses grandes mega empresários do Brasil soltos? Porque no Brasil a gente não tem uma prisão de segunda instância. Não, eles são corruptos, eles roubaram, mas ninguém vai ficar na cadeia. E aí, pelo fato de tu estar na rua sem máscara, tu vai preso. E aí, pelo fato de tu estar caminhando na praia, tu vai preso. E aí, pelo fato de tu querer abrir tua loja, eles vão te prender e vão soldar a tua loja. Então, olha a incongruência que a gente tem acontecendo desde esse primeiro momento, deputada. E quando a senhora fala do Moro, quando eu me lembro lá naquela sexta-feira de manhã, quando ele fez o pronunciamento dele, eu fiquei estarrecido. Porque até então eu acredito que a população mundial, na quinta-feira, ele falou numa sexta-feira de manhã, às 11 da manhã, na quinta-feira à noite, todo mundo tinha uma admiração enorme pelo Moro. Todo mundo, parei. Se o Moro falou isso, a gente tem que dar às pessoas, ao menos, né, o cidadão médio, ele falou, eu tenho que dar um voto de confiança para esse cara. Afinal de contas, a gente está aí no final de maio de 2020 e a gente teve lá no maio de 2013 essas grandes mudanças no país que ninguém acreditaria lá atrás que a gente, né, naquele 2013, que nós teríamos aí grandes presidentes presos, como a gente teve ex-presidentes presos, impeachment de uma presidente. Renata presidente tá ali, só para dar um oi. Renata tá sempre bem-vinda. Foi uma honra a conversa com ele, tá aí, ó. Tá todo mundo sem entender nada. A gente não consegue entender nada. Isso que a Renata fala muito bem.
comentou ontem, a gente estava comentando hoje de uma maneira ainda mais forte. O que a gente começa a ver nesse primeiro momento aqui o Sérgio Moro fala isso, as pessoas dão crédito para ele, logo à noite ele já vem... referência no combate à corrupção, por isso que era uma autoridade, né? Claro, claro. E aí realmente deu num primeiro momento ficamos atentos ao que ele tinha a dizer. E um juiz ser tão primário no quesito prova judicial. Não, isso foi assim, aí é que tá. De um amadorismo. Essa é a palavra, deputada, essa é a palavra certa. Amadorismo. Porque daí à noite, ele tem os prints com o presidente, prints com a deputada Zambelli, e leva para a Rede Globo. Não, para aí, essa conta não fecha. Quem é que printa? Eu fico imaginando, imagina se eu tenho uma grande corporação... É de casamento dela, né? Olha assim, a falta de educação, de integridade. Desfaçatez. Integridade, né? Enfim. Isso foi... assim, o que eu fico mais chocada, assim, isso que você falou dessa questão do general Heleno, a gente tem que deixar bem claro, tá, Conrado, que o Celso de Mello, ele encaminhou pedidos de partidos políticos. E isso é uma inovação que até então nunca se viu no Supremo. Pedidos de terceiros alheios ao inquérito. Partidos políticos sendo encaminhados para poder ter ali uma legitimação para acessar no celular do presidente da República. Quando eu vi aquela notícia antes de soltarem o vídeo, eu já pensei, não deve ter nada no vídeo. Porque para ele encaminhar esses pedidos para pegar o celular é porque o vídeo não tem comprovação de nenhuma prova. Tá notório. Isso na hora me caiu a ficha, né? E mais, o ministro Celso de Mello está há 30 anos no Supremo, nunca teve esse tipo de atitude e ele está tendo uma atitude flagrantemente parcial. É flagrante. E ele vai se aposentar em novembro, né? Ele vai se aposentar em novembro e parece que ele está querendo botar o Bolsonaro na cadeia antes de novembro, porque ele está acelerando demais os passos do processo. E os inquéritos de todos os demais políticos que estão há 10 anos no Supremo. E o mandado de segurança que está sob relatoria do Fachin, que questiona a legalidade do inquérito secreto contra os parlamentares daquele para pesquisar fake news que foi aberto ano passado por portaria do Supremo com base no regimento interno, que é o inquérito inconstitucional e ilegal. Por que eles não pautam esse mandado de segurança? E por que a investigação do presidente da República está indo à velocidade da luz, praticamente? Não, uma coisa que me é óbvio que eu vou falar aqui, Isso é uma brincadeira. Que a gente está colocando para o povo pensar que o povo está vendo essa diferenciação no tratamento das personalidades públicas. Total, não. E essa perseguição, deputado, uma coisa importante da gente levar para o povo aqui, que é quando a gente fala do Celso de Mello, a gente está falando de um ministro da Suprema Corte. Como a gente sabe que a gente tem uma tripartição dos poderes, a gente tem o poder legislativo do Congresso, do qual a senhora faz parte, a gente tem poder executivo, do qual o Bolsonaro é o presidente, a gente tem a nossa Suprema Corte, que nós temos lá os nossos ministros. É um único ministro, numa decisão monocrática, que ele decide com a sua caneta demandar e colocar mais poder que o próprio presidente da República, o que a gente sabe que isso, a nossa própria Constituição, proíbe que o presidente seja preso, qualquer coisa aconteça contra ele, mesmo em flagrante delito. Se ele fizesse o crime mais absurdo de todos, que fosse, por exemplo, hipótese, um assassinato, ele não pode ser preso em flagrante delito por nada. Como é que eles querem ter acesso a um telefone? E aí agora eu vou fazer uma brincadeira aqui com as pessoas. Imagina se esse vídeo da reunião ministerial já teve esse impacto. Imagina se vaza o telefone do Bolsonaro, ele vai ser eleito por gerações e gerações, né? Porque o que deve ter ali, porque as informações que a gente acaba vendo, e aí é uma incongruência que me deixa mais preocupado ainda enquanto nação. Pô, o Celso de Mello manda expor um vídeo da reunião ministerial e dentro dele coloca a fala, por exemplo, do Paulo Guedes, que diz, a estratégia econômica do Brasil para os próximos anos. Por que ele faz isso? Olha o risco que ele coloca na nação. O problema dele, do grande tiro do pé que acabou acontecendo, foi que no aftermarket ontem, porque é o seguinte, né? Os vídeos da reunião ministerial chegaram à tona depois que o mercado financeiro já estava fechado. Mas como é que o mercado reagiu? Positivamente. Ele já deu um viés de alta para a Bolsa e uma queda do dólar. Ou seja, foi um grande tiro no pé que essas atitudes de pessoas desconectadas com a realidade acabaram trazendo para
para a própria nação. Eles achavam que estariam tramando contra o presidente, contra a nação, não é nem contra o presidente, mas contra essa visão de mundo que a gente tem, e a gente acaba vendo que o resultado do povo foi outro. O que aconteceu ontem no Brasil foi uma injeção de bolsonarismo. Quem é a favor do presidente adorou, bateu palma, final da Copa do Mundo, e quem não gosta do presidente está muito brabo, né? Cada vez mais indignado com o que está acontecendo com essas falas do presidente, que ele falou muito palavrão. Até uma coisa, quando a senhora fala do Sérgio Moro, do nível de amadorismo, é inacreditável como esse cara não entendeu os passos básicos depois de ficar um ano em Brasília. Será que ele se deslumbrou com o poder? Será que ele não tem uma percepção de mundo? Ou será que tem alguém inflando a cabeça dele de fora, né, deputado? Eles estão dissociados da vontade popular e da realidade. E é uma coisa que a gente tem que voltar a discutir, e que infelizmente a gente vai ter que voltar a discutir, que era uma coisa já superada. Em termos jurídicos até, né, Conrado, você é advogado também, vai me ajudar, são os direitos de primeira geração, que estão sendo todos usurpados a pretexto do pânico, a pretexto do medo, não só a questão da nossa liberdade de ir e vir, que é um direito primário, ele está literal na Constituição, não pode ser violado em hipótese nenhuma, a não ser em estado de sítio, que a gente amplamente já divulgou, esse negócio de rastrear as pessoas, esse negócio de fazer contratos com operadoras para ficar não só rastreando, mas prisão domiciliar, enquanto soltam os bandidos, a gente tem que ficar preso dentro de casa. Agora, essa questão de cercear a liberdade de expressão, porque ele falou palavrões. Olha, o free speech, que é a liberdade de expressão, ela é justamente para os momentos de crise, para os momentos em que... Não para falar coisas bonitas. É justamente para você poder falar o que você pensa de verdade. E a gente vai ter que rediscutir essas liberdades. Eu fui, por exemplo, censurada essa semana, Conrado, até vamos deixar aqui a notícia e até vou preencher o formulário do YouTube para ver se eles resgatam o vídeo. Se não, vou entrar na justiça, porque isso é gravíssimo também. Você já fez live com o Dr. Anthony Wong sobre a pandemia. Ele é um dos médicos que está na contracorrente dessa visão majoritária aí, que está querendo não usar cloroquina, de que está querendo dizer que o isolamento e a quarentena está relativizando essa eficácia, né? Ele tem questionado aquilo que nem é consenso científico, porque a gente está tendo que estudar a doença no meio da doença, então não há ainda consenso científico sobre o coronavírus, está tudo ao mesmo tempo. E eu fiz uma live com ele de 36 minutos, onde ele deu aquele pensamento geral que ele fala, né? Que ele se coloca como professor da USP, toxicologista, ele fala da questão da temperatura, da densidade demográfica, tudo aquilo que você também amplamente fala na tua rede. E tu acredita que eu recebi essa semana, então, um comunicado do YouTube dizendo que o vídeo feria as diretrizes da rede e que ele foi tirado, então, da minha rede. O meu vídeo. Eu até pedi para você verificar. Verifica se não foi tirada a tua live com o Anthony Wong. Eu vou verificar também. Eu costumo ser censurado diretamente, tanto no Instagram quanto no YouTube aqui. Eles deletam vídeos, os stories acabam e só vem informação. Ninguém nem pergunta uma contraprova. O que eu acho interessante ainda, deputado, é o seguinte, ó. Quando foi que a senhora gravou o seu vídeo? Foi o Anthony Wong. Não faz nem um mês. Tá. Foi no mês passado, agora em abril, final de abril. Para ter ideia, às vezes eu publico uma coisa de manhã, de noite já cai, eles já tiram do ar. E quando tu vê alguma informação, como por exemplo, há 10 dias atrás, saiu uma charge que era um personagem com a cabeça do Bolsonaro decapitado, não sei se a senhora viu. Quando tu vai, pô, olha só, essa informação... E não censuraram. Aí quando tá, tem duas... a cabeça da Marielle... Eu queria ver só a anarquia e aí a gente tem duas respostas. Uma delas é, não, essa arte não prejudica a nossa comunidade. E a outra é o quê? Que eles estão utilizando muito nas redes sociais. A gente está sem time, né? A gente está sem pessoal para analisar essas informações. Agora, quando eu posto, eu sou cancelado na mesma hora. Automaticamente. Então, não tem uma grande lógica, né, nessa informação deles. E isso aí, o que eles estão fazendo é querer tapar a nossa própria voz. O crime de opinião não deveria existir aqui. Nos Estados Unidos, por exemplo, não existe. Essa tentativa de colher fake news, essa tentativa de regulamentar a mídia, de definir juridicamente o que é fake news, de ter checadores oficiais, é para implantar aquilo que a turma do Jorge Soros chama de opinião pública global. Isso já está em curso.
e já está avançado. E é isso que a gente estudava e combatia na CPI das fake news e que eles querem implementar, que é o novo mal, é o crime de opinião. Mas a senhora sabe como é que existiu, como é que foi criado isso aqui na Alemanha há 5 anos atrás, no último dia, como se fosse o nosso 31 de dezembro aqui, para eles lá é o 24 de junho. Já sobre isso. Como é que é o nome daquela palavra? Ah, não tem como falar. Bem grandão. Né? Mas você tem history sobre isso. Aí é que tá. E o que eu quero dizer, o que é? Ali, como as redes sociais começaram a ser punidas, tendo que pagar multas para caso alguém fizesse alguma ofensa, eles começaram a contratar empresas para fazer a verificação. E aí, lá na Alemanha, começou sendo uma empresa que é a Fundação Amadeu Antônio, até para quem quiser pesquisar, é só botar na internet aí, que era liderada por uma Stasi, uma agência, com uma ex-agente da Polícia Secreta Comunista da Alemanha Oriental. E isso acabou vindo, essa mesma ideia de ter uma ONG, ter uma entidade para checar os fatos, veio para o Brasil. E aí a gente começa a ver as empresas que são contratadas pelos Facebook, pelos YouTubes da vida, pelos Instagram, são exatamente agências de esquerda, com esse viés próprio, que só anulam as informações de quem tem uma visão mais conservadora, de quem tem uma visão que seja diferente de qualquer braço da esquerda. Por isso que a gente vem sendo bloqueado uma vez atrás da outra. Tanto que a gente está vendo agora mais uma iniciativa, a Sleeping Giants ali, o que eles estão querendo? Né? Nós temos que acabar com patrocínio dessas pessoas. Na chamada deles dizem, nós somos uma empresa contra as fake news. Mas não é contra fake news, é contra as informações conservadoras. Ou melhor, contra qualquer informação que não seja da esquerda. Eu vou te dar um exemplo aqui, claro, de uma situação que eu peguei desse livro aqui, da biografia do Churchill, que ele fala aqui de uma epidemia de gripe que matou 1 milhão de pessoas em 1890. Ele tinha 16 anos. Olha só o que fala o livro aqui, tá? Eu até sublinhei para trazer para vocês, para dizer que como epidemias sempre tiveram na humanidade. Agora, nós já vamos ter a conclusão do que está acontecendo de diferente agora esse ano. Aqui fala que à medida que Churchill se aproximava do seu 16º aniversário, todos se alarmavam com a expansão da epidemia de gripe que, após devastar a Europa e a Ásia, atingiu rapidamente a Grã-Bretanha. A epidemia tornou-se um tema de um poema do Churchill, de 12 estrofes. E daí aqui ele fala o poema, tá? Aí o que eu quero dizer com você? Eu fui aqui, acessei o Google e fui ver quantos mortos teve, basicamente, com essa epidemia. 1 milhão de mortos. De 1889 a 1890. Era uma pandemia, aqui está escrito pandemia de gripe. Aqui fala que classifica como influenza. Então, meus amigos e amigas, é só digitar ali aqui está a lista de epidemias, Wikipédia. Vocês vão ver que a cada 2 anos dá uma epidemia de gripe. O vírus é um pouco diferente, mas é algo que ocorre desde o início da humanidade. O que está acontecendo agora é um experimento de natureza social que o coronavírus chinês veio para que as pessoas, que é aquilo que o presidente falou muito bem, de uma forma bem popular, que é um experimento de controle social. É um experimento de socialismo implantado na prática, onde os governantes, eles proíbem você, eles se dão comando para cercear suas liberdades, sobre pretextos mais variados, como sempre o totalitarismo vem, ou é a pretexto de raça, ou é a pretexto, no caso agora, é a pretexto da saúde, é a pretexto de evitar mortes, né, da saúde pública, etc., para dizer o quê? Quais as liberdades a gente já teve cerceado? A liberdade contra o nosso patrimônio, o livre exercício de uma atividade econômica, que é um dos princípios básicos. Se você pegar a nossa Constituição, no artigo 7º. E no preâmbulo, no artigo 1º, ele fala que a livre iniciativa é um dos princípios da República do Brasil. A livre iniciativa, o direito à vida, o direito de ir e vir. Agora, o que é pior, né? Eu vou postar um vídeo, depois de terminar essa live, um vídeo, não sei se é americano, de um carinha que tá pintado de azul, tu viu? De azul, eu vi. The Blue Man, aquele cara muito bom. Muito bom. Não, mas eu não postei e vou mandar todo mundo ver no da senhora. Não, eu já vi, eu assisti já. E assim, mas ele fala, o uso da máscara é para desidentificar a gente, para tirar nossa personalidade, a nossa identificação, é para massificar o povo. É o coletivismo, né? Não, essa é a grande luta. O que a gente está vendo agora é uma luta da biopolítica, aquela coisa que o próprio Foucault falava nos anos 70, de nós estarmos hoje sendo cada vez mais submetidos ao coletivismo, ou seja, cada um tem que se submeter. É um experimento de controle social, meus amigos e amigas.
o que a gente está tendo aí que tá. É aquela. Tem uma fábula, não é uma fábula, mas uma metáfora muito boa que diz: se tu largar um sapo, uma rã, numa panela fervente, ela cai na água e pula fora. Agora, se tu largar a rã na panela em temperatura ambiente e for aquecendo aos poucos, ela cozinha sem perceber que foi cozinhada, ela morre cozida. E é o que a gente está vendo. A gente foi cerceado aí de todas as formas no seu ir e vir. Bom, a minha luta total aqui, eu sei que é a sua luta também, deputada, é a luta pela vida, pela liberdade, pela propriedade privada, pela livre iniciativa e pelo Estado de Direito. E aqui o Estado de Direito não está sendo, de nenhuma forma, trabalhado e protegido. E a partir dele não sendo protegido, nem nossas vidas estão sendo protegidas no momento que a gente não pode mais trabalhar. A parte mais triste dessa pandemia, o que eu vejo, é a degradação do senso de crescimento humano, do senso de dever de proteção do direito da liberdade, da defesa da liberdade. O ser humano está cada vez aceitando mais. Não, tenho que usar máscara. Não, eu tenho que ficar em casa. Não, eu não posso sair na rua. Não, não trabalhem. Não, não produzam. Fiquem em casa o tempo todo. Mas como assim? A gente tem que saber. As mesmas coisas que o presidente falou ontem lá, uma coisa que eu falo há 2 meses no meu Instagram, o que é? O que é uma atividade essencial? É aquela que eu trabalho para pagar minhas contas, para alimentar minha família. Todo trabalho que bota o pão na mesa é uma atividade essencial. Pelo amor de Deus. Então, o que a gente acaba enxergando aqui é o governo cerceando tuas liberdades. E aí o Ronald Reagan tinha uma frase muito boa que ele dizia o quê? A coisa mais perto do conceito de eternidade que a gente tem é um projeto temporário do governo. Então, o que a gente está vendo agora é o governo cerceando nossas liberdades e todo mundo aceitando bem. Então, se todo mundo aceita ser massificado dessa forma, ser colocado uma máscara para individualização, sendo que tu não pode, tudo que tu diz, as redes sociais já cortam tua informação. Quem é que tem esse dever? Quem é que pode dizer o que é certo e errado se nós não temos nenhuma... E o pior, né, Conrado? Depois de tudo isso acontecendo, nós estamos desarmados. Não, tu não tem como te defender. Pela nossa liberdade. E eu não estou aqui falando no sentido de pegar em armas e sair passando fogo em tudo que é autoridade. Não, eu estou querendo dizer aqui, gente. Pelo amor de Deus, não, né? Eu estou querendo dizer aqui que a gente não tem nem como reagir. Primeiro que as pessoas, elas aceitam, sem raciocinar, essa massificação, esse coletivismo. As pessoas... elas não têm mais esse senso crítico positivo, né? Porque hoje, quando a gente fala em senso crítico, a gente lembra da teoria crítica que quer destruir as tradições. Mas eu falo aqui de um senso de raciocinar sobre uma ordem de uma autoridade. Todo o poder emana do povo e o povo tem que refletir se a autoridade a quem ele delegou esse poder está cumprindo o dever de respeitar o núcleo duro dos seus direitos mais primários, que é o direito à propriedade. Então, se eu vou abrir ou fechar o meu comércio, é o proprietário que tem que decidir isso, não é o Estado. Porque é o princípio basilar da República, a livre iniciativa. O direito à vida consiste no direito à sobrevivência, que tem a ver com o exercício de um trabalho que vai te garantir o pão na mesa. Isso é o trabalho essencial, para começo de conversa. Ir e vir em todo o território nacional em tempos de paz é um direito taxativo, mandato de segurança. Nenhum governador pode monitorar, manipular, proibir ou tentar baixar decreto para falar sobre praia, ou livre circulação em praias. Isso é uma competência da União e as pessoas aceitam. Então, assim, a gente chegou num ponto de uma ditadura que vem com verniz de bem-estar social, de assegurar as vidas, e as pessoas aceitam. Eu fiquei chocada com uma coisa, Conrado. Essa semana eu recebi a visita de uma amiga minha, que é técnica, ela trabalha na Justiça Comum aqui, no fórum, né? E ela estava falando, antes de sair o vídeo, e ela me falou que todo o círculo dela de pessoas assistem a grande mídia, né? Na maioria das pessoas, e estavam vendo o Bolsonaro. Ele caiu um pouco em popularidade por de tanto que as coisas estão assim, tá todo mundo contra ele, menos o povo, né? Porque o povo tem esse sentido de realidade, e o Bolsonaro reflete bem esse sentido de realidade que o povo também percebe, esse totalitarismo que o povo também percebe. E ela estava dizendo assim, olha, tá todo mundo contra o presidente, porque ele não tá cuidando da nossa saúde. E eu pensei, meu Deus, ela é tão inteligente, como é que ela não tá refletindo sobre o que tá acontecendo? E fazia 1 mês e meio que eu não falava com ela. E assim, as pessoas acabam acreditando porque eles repetem todo dia a mesma mentira. Tem 2 pontos interessantes da gente ver na sua fala, que eu me lembrei agora de uma frase do Mencken, que é o sábio de Baltimore. O que ele dizia?
Com a desculpa de salvar vidas, são criadas as tiranias. As pessoas, né, dizendo, vou salvar a tua vida, vou salvar a tua vida, acabam tendo esse cerceamento do teu direito são os pequenos tiranetes que a gente está vendo aí existindo pelo Brasil. E agora, deputada, quando a senhora fala desses ataques ao governo, parece que todos os inimigos da nação atacam o governo em rounds diferentes. Então a gente tem um ataque da pandemia do lado, o governo não é científico por outro lado, a gente tem o STF atacando, a gente tem os governadores, alguns deles atacando, prefeitos atacando, a gente tem a OAB atacando. Então, cada um parece que algum dia... Parece que tem um grande conluio dizendo, cada dia um ataque é diferente. Nós vamos ficar cansando esse governo que vai ficar uma barata tonta. E até nós mesmos, eu falo no meu Instagram ali, todo mundo, tu tem que ter tua responsabilidade da tua visão de mundo e construir teu próprio barco. Então parece que tu tá entrando nesse oceano, construindo teu barco, querendo navegar, tem a tua visão de mundo, como essa tua colega aí, tu busca, né, aquela, enxerga também esse tipo de coisa, né, toma tuas decisões, e a gente tem ondas de desinformação por todos os lados. A gente viu a fala do presidente dizendo, olha só, no Brasil é muito fácil ter uma ditadura, por quê? Porque o povo não tem como se defender. O que foi que o Estadão colocou ali como manchete? Bolsonaro diz que é fácil implantar ditadura no Brasil. Então a desinformação, isso é pior que fake news, que é quando uma manchete chama uma coisa e o corpo da notícia diz outra. E eles têm feito isso direto com relação aos mortos do coronavírus, né? Mas é que tá. A Renata, que tá aqui, tá assistindo, mandando mais uma vez um abraço para ela. Ela, a Mari, você colocam a notícia e mostram assim, olha, diz aqui, tantos mortos, vai lá, não tem nem metade. Então, realmente, isso que você falou é importantíssimo. Então, uma coisa que Thomas Jefferson dizia, que todos nós repetimos, né, que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Verdade, a liberdade, ela não é um valor que a gente pode legar, assim, não é uma coisa que você herda, você tem que estar lutando por ela, porque sempre vão ter pessoas que vão ter a maior de todas as tentações. Eu acho que a maior de todas as tentações, Conrado, não é a questão do poder ou do dinheiro, mas é a tentativa de tentar controlar e manipular outras mentes humanas. E que toda a pessoa que chega ao poder, ela acaba tendo, que não tem uma formação cultural cristã ou tradicional, como nós conservadores, ela acaba tendo essa tentação de ter controle sobre as pessoas, sobre a mente, sobre a liberdade das pessoas. E é isso que a gente tem que estar vigilante para poder impedir esses autoritarismos, esses tiranos que são atualmente governadores, né? Então, quando o Bolsonaro expressa com palavrão isso, o povo se sente representado porque realmente está indignado. Então, esse vídeo, conforme a gente falou, eles acharam os prudentes e sofisticados. Eu não gosto quando fala prudente, porque a prudência é uma das virtudes maiores do conservadorismo, né? claro, Exatamente. concordo 100% Mas eles acabaram contigo. pegando e a piada ficou. Então, assim, essas pessoas que querem ser sofisticadas, que ficam pensando só na liturgia do cargo, esquecem os verdadeiros valores que elas estão ali para representar. E aquilo que o Olavo fala muito bem, replicando o que Raimundo Faoro fala no livro Os Donos do Poder, que é o estamento burocrático. O que é o estamento burocrático, para o pessoal entender que é essa luta aí do Bolsonaro e do povo contra pessoas que estão nas instituições, né? Então, o que seria o estamento burocrático? São políticos, grupos, pessoas, grupos de interesse que estão representando órgãos ou estão dentro do Estado e tratam a coisa pública como se fosse propriedade privada delas. E eles dizem que... E eles condicionam a continuidade desse Estado como instituições democráticas. Quando, na verdade, democracia é sinônimo de vontade popular. E os órgãos que a gente vê como poder legislativo, executivo e judiciário nada mais são do que a personificação do Estado de Direito que a gente vive. São os órgãos que representam o Estado de Direito. Mas democracia não é instituição democrática. Democracia é vontade popular. Isso a gente tem que deixar claro aqui, para não confundirem. Não, e o que a gente vê por todos os meios de comunicação é a tentativa de trazer um pânico e de trazer o medo, de trazer o desespero para as pessoas por todos os lados. Eu vou tomar liberdade aqui, deputada, de lhe mostrar uma matéria que é do Grupo RBS, que durante muito tempo esteve em Santa Catarina, que é o seu estado aí, e é o meu estado, que é o Rio Grande do Sul. Vou só dar um exemplo de como se dá essa manipulação na nossa cabeça. Essa informação aqui, que eu vou trazer para vocês, saiu essa semana. Deixa eu virar aqui minha câmera. Uma chamada dizendo o seguinte, casos ligados a coronavírus aumentam 38% em 2 semanas nas UTIs de Porto Alegre. Quando a gente lê aqui embaixo, a gente vê a maior parte dos pacientes dos leitos
do SUS é proveniente do interior. Ou seja, a gente vê uma chamada dessa, se aprova, 38%, quantos casos teve? Quando a gente começa a ler a matéria, a gente vê que os casos saíram do quê? Saíram dos 76, dos 46 que se tinha para 76, ou seja, aumentou 30 casos. O que eu quero dizer com isso, deputada? Que eles usam a expressão 38%, sendo que os casos nem passam de 100. Tu entende? Porque dá um sentimento de desespero. Fora isso, 2 semanas para crescer 36 casos, o Imperial College dizia o quê? A cada 3 dias vão duplicar os casos. Ou seja, se cresceu 38% aqui, o crescimento do Imperial College deveria ser o quê? Passa de 1 para 2, 2 para 4, 4 para 8, 8 para 16, 32. Dá 3.200%. E aí o que a gente sabe por que aumentaram os casos? Já está na própria chamada, porque trouxeram casos do interior. Então todo mundo trabalha com a desinformação para deixar o povo desesperado. E o povo desesperado não consegue tomar boas decisões e acaba ficando embaralhado durante esses ataques por todos os lados, e aí não tem como sobreviver uma democracia na sua essência, né, no seu âmago, se a gente tem a própria informação sendo atacada por todos os lados. Para mim, isso aqui, a desinformação, é mais grave que a própria fake news. Uma coisa que eu digo constantemente... É por isso, Conrado, que a gente vai ter que pensar em formas que é o que todos os influenciadores têm feito, né? De defesa da liberdade e tentar esclarecer a luta contra a desinformação. Eu vejo que é uma luta diária que você tem também. Você tem estudado Sim. muito. Depois eu quero até que você atualize com relação aos seus últimos estudos com relação ao coronavírus, porque até o Dr. Anthony Wong, cuja live comigo foi deletada pelo YouTube, que foi censurada essa semana, ele sempre fala que a gente estava atravessando o ponto máximo e ia cair. E depois eu quero que você diga se isso aconteceu, como é que estão as visões, a visão dos especialistas aí, né? Dos Sim. especialistas que realmente estão compromissados. Mas o principal debate que a gente vai ter para o futuro é justamente discutir a liberdade nas redes sociais. É discutir a verdadeira liberdade de expressão. Porque hoje em dia a gente está tendo maciças tentativas para cercear isso aqui que a gente está falando, com sinceridade, tentando buscar a verdade e para tentar implantar checadores oficiais comprometidos com a visão da nova esquerda, da esquerda mundial, dos metacapitalistas, para tentar criar uma opinião pública global. E aí, meus amigos e amigas, eles não querem saber como é que você quer viver a sua vida, eles vão querer impor um método de vida, como eles estão querendo fazer agora, para ver até que ponto a gente pode ter o controle social. Né? Você não acha que isso é um grande experimento, Conrado? Porque, tendo em vista que eu até dei o exemplo aqui, em 1890, quando Churchill tinha 16 anos, tá aqui nessa biografia dele, na página 37. 1 milhão de pessoas morreram em todo o mundo por conta de uma epidemia de gripe, em 1890. E a cada 2, 3 anos, se vocês abrirem ali na Wikipédia mesmo, epidemias no mundo, vocês vão ver que a cada 2, 3 anos tem epidemia de gripe. Por que dessa vez a gente está sendo massificado pelas autoridades públicas e está tendo tolhidas as nossas direitos de primeira geração, direitos humanos de primeira geração, que é um tema já superado, Conrado? Será que não é um grande experimento social para nos controlar? E nós vamos permitir que isso aconteça? Ou nós vamos lutar pela nossa liberdade? Mas um grande ponto que a gente tem que trazer também aqui, deputada, quando a gente pensa isso... Eu quero que você me responda. Você não acha que isso é um grande experimento de controle social? Se é um experimento com uma visão superior, assim, eu não saberia lhe responder. O que a gente está vendo que está sendo testado por alguns governadores e alguns prefeitos quais são os limites do que a gente consegue suportar. Nesse ponto, eu acredito que seja um experimento, tá, deputada? Porque a cada dia mais liberdades são cerceadas. Por exemplo, quer ver uma coisa? No Brasil, a gente tem 5.500 municípios, um pouco mais. E só 7 deles têm 50% dos casos. A gente deveria ter esse cerceamento em todo o território nacional, do jeito que algumas pessoas estão implorando aí, que se parem em todo o território nacional ou não. Então, ao meu ver, se existe um experimento, localizado exatamente nesses estados aí que são contra a visão do governo federal, e estão sendo feitos por esses governadores, vamos dizer assim, para não usar uma outra palavra, né? Ou prefeitos que querem testar os limites para poder saber o que eles podem fazer pelo povo. Isso aí a gente está vendo acontecer no nosso próprio dia a dia.
Exatamente. Não, é por isso que eu te digo. Essas pessoas, se teve um ponto positivo de toda essa situação, foi que veio à tona essa tendência autoritária dessas supostas lideranças políticas. Porque eu tenho certeza que o povo está vendo quem é a favor das liberdades e quem não é a favor das liberdades, quem realmente luta por eles e quem não luta. E aí vem à tona o vídeo de ontem, onde mostra que, a portas fechadas, o presidente tem demonstrado sua indignação, sua revolta de ver que essas liberdades estão sendo tolhidas pelo povo. Ou seja, justamente aqueles que acusavam ele de ter tendências tiranas, ao contrário, é o que mais está preocupado com o povo brasileiro. Né? E o que foi uma coisa importante de ver ontem naquela reunião ministerial foi o presidente chamando seus ministros na chincha, como a gente fala aqui do Rio Grande do Sul, né? Nas cordas. Pô, para aí, eu tô lutando aqui, eu tô colocando minha cara a tapa e ninguém tá me defendendo. E aí o Weintraub tem duas frases dele muito fortes no que ele disse que me chamou muita atenção, que é o seguinte: pô, para aí, olha só, eu tô aqui, tô sofrendo, né? Eu tô sofrendo na pessoa física e na pessoa jurídica, e eu tô vendo outras pessoas aqui lutando por suas agendas pessoais. E daí estão pessoas lutando para ter crescimentos próprios. E você viu o desconforto do Moro, a linguagem corporal do Moro? O tempo né? todo. Ele aqui, ó. Aqui, ó. Né? Ó, tô triste, tô triste. Não. E aí o Weintraub fala uma outra coisa muito importante também. Ali eu gostei muito do que o Weintraub falou, quando ele diz o seguinte: ó, a gente está conversando com quem a gente deveria estar atacando. Nós temos que nos defender aqui, trazendo informações para as pessoas, trazendo perspectivas e não ficar nesse diálogo do oba-oba. O que a gente está enxergando no Brasil hoje é que a gente tem uma guerra declarada acontecendo, estamos sendo atacados por todos os lados, e isso a gente só pode se defender através de dar mais conhecimento para que as pessoas possam decidir por si mesmos e enxergar o que está certo e o que está errado. E a gente volta daí para as mesmas idiosincrasias que a gente falava lá no início. Tem pessoas no Brasil que são esses gestores que eles são desconectados com a realidade. Como é que eles vão parar? O prefeito de São Paulo deu agora super feriado em São Paulo. Pô, como assim? Como é que as pessoas vão parar de trabalhar? No momento que eles querem congelar a realidade, eles congelam o rico aqui em cima, que são Netflix, seu vinho, uma vida boa, mas Nem o pobre está reserva, congelado lá embaixo. O pobre não tem reserva financeira. O pobre Ninguém mais tem reserva. Já passou 2 meses, agora a água está aqui em cima. Exatamente. Está todo mundo olha, morto. Domingo passado eu estava em Brasília, né? Agora estou em Santa Catarina, e eu fui para a carreata e eu não fui para a rampa lá para ver o presidente. Eu fui só no final, tanto que eu cheguei ele já estava indo embora. Eu fui lá no meio dos carros, eu saí do carro e fui conversando com as pessoas. Pessoas do Brasil inteiro, tá? Tinha gente de norte a sul do Brasil, pessoas que foram de carro aqui, de Curitiba para lá também. E assim, o que eu percebi que as pessoas estavam pedindo? Queremos voltar, retomar as atividades econômicas. Apoio ao presidente. Pessoal muito assim, fechado com o Bolsonaro mesmo. Queremos uso da cloroquina. O pessoal quer ter a liberdade de escolha. E até uma jornalista me parou lá e perguntou: mas o povo não tem conhecimento. Não, mas o protocolo tem que ser aprovado e aí o médico vai perguntar para o paciente: podemos submeter você a esse tratamento experimental? E aí o paciente pode ter, mas tem que ter a opção. Hoje em dia, no SUS não tem ainda essa opção. Imprensa, pare de mentir. O povo estava muito revoltado com a imprensa. Então, o povo está com essa consciência, Conrado. E a defesa das liberdades. O povo está sentindo que estão querendo tolher as liberdades. Tanto que, assim, ó, vocês falavam em live infinita, aí eu falei assim: gente, essa aqui é a carreata infinita. Porque eu estava desde as 10 da manhã lá. Eu fui 10 da manhã. E eu fui, assim, no meio lá na Esplanada dos Ministérios, fui indo, caminhando, aí voltei e não parava mais, eu não parava de carro. Era assim, eu fui 2, 3 horas, 3 horas caminhando. Não, 2 horas, das 10 ao meio-dia e pouco, assim, caminhando entre os carros e conversando com as pessoas. E eu fiquei impressionada com como o brasileiro médio tem noção da realidade e está consciente do que está acontecendo. Não está mais sendo massa de manobra. Mas o mundo mudou. A senhora sabe que durante as eleições eu comecei meu Instagram, viajava pelo mundo, fotógrafo e tal, né?
fazer análises culturais pelo mundo, mas durante as eleições eu comecei a explicar a política para as pessoas. E o que a gente começou a ver é que o pessoal está aprendendo cada vez mais e está tomando essa responsabilidade para si. Não é à toa que a gente está aqui agora conversando. Sábado de noite, uma deputada em Santa Catarina, um comentarista político na internet aqui conversando, tem 2.600 pessoas querendo ver o tempo todo. A gente está com esse número desde o início aqui. O pessoal está cada vez mais buscando informação, mais querendo discernir. Da informação Total. pelo povo. Então, assim, ó, é isso que eu via. Eu ficava impressionada. O que eu via de tiazinha do Zap, as senhorinhas, com o celular, fazendo transmissão. Era a coisa mais linda que tinha, sabe, Fernando? E assim, ó, eu olhava para os lados, as pessoas estavam filmando, transmitindo e falando para as suas redes. E eu falei, olha aqui, pessoal, vocês estão vendo isso aqui? É a quebra do monopólio da informação pela grande mídia. Hoje em dia, é o povo que passa em tempo real a verdade dos fatos. Porque o povo cansou de ser feito de massa de manobra. Então, isso que é o grande ganho das redes sociais e da internet. Né? E é isso que a gente vê em toda e qualquer manifestação. É o povo como protagonista da notícia e da informação. E vale a gente observar que esse é um fenômeno mundial. Quando é que o mundo mudou? Porque antes estava tudo na mão das indústrias globalistas. O que as pessoas têm que entender é o quê? Por que esses grandes empresários, caras que ganham dinheiro com o capitalismo, por que eles apoiam a esquerda? Vocês nunca se questionaram? Mas por que um empresário bilionário, o George Soros, apoia o pessoal da esquerda? Por quê? Né, que a por gente quê? chama. Por quê? Porque exatamente é no governo de esquerda, no governo do coletivismo, que tu consegue ter um regime mais totalitário. E aí, nesse regime totalitário, eles conseguem ter o quê? O monopólio do dinheiro, o monopólio financeiro. E aí, poucas pessoas participam do jogo. O mercado não é aberto para todos. Não tem era o que a gente vê no Brasil. De mercado, exatamente. De mercado, era o que a gente vê no Brasil. A gente tinha 6 empreiteiras, a gente tinha 4 bancos. Não tinha. É, exatamente. Deputado, e aí que tá. E aí as pessoas não tinham, ficava todo o dinheiro na mão desses grandes empresários. E é por isso que eles querem manter. Agora a gente tem governos no mundo todo, e aí que tá o grande pulo do gato, com a quebra do mundo através do aparelho de celular. Que quando a gente começou a ter as redes sociais criando força, a gente acabou com conformismo social. A gente começou... Não, para aí, a Globo tá mentindo. É verdade, a Globo tá mentindo. E quando todo mundo começou a ver que a Globo estava mentindo, que a gente começou a se comunicar entre nós. A gente não tinha uma comunicação, era caro conseguir fazer uma transmissão ao vivo, live, para 2.000 e poucas pessoas. Olha o nível, tinha que ter caminhões, antena parabólica, imagina, mandar para um satélite. Agora a gente está fazendo aqui gratuitamente em todos os lugares. E quando a gente tem essa quebra da informação, todo mundo consegue falar, o que acontece no mundo? O Trump começa a ganhar nos Estados Unidos, a Áustria tem uma visão mais conservadora. Contra toda a visão dos especialistas e cientistas políticos. Tu lembra como é que era na época, né? Bolsonaro perde em todos os cenários, era a manchete. Não, e aí tá. E todos os países do mundo começaram a sair daquela visão coletivista de esquerda e dar uma guinada pro lado do conservadorismo. Olha a Áustria, olha a Holanda, olha a Polônia, olha a Itália durante um certo momento. O que a gente está vendo no mundo é essa guinada. Olha o Brasil, olha o Paraguai, o Uruguai, que era do Mujica, agora veio para a direita de novo. O mundo está trabalhando. A Argentina chegou aí, daí se perdeu porque não ficaram numa guerra constante, voltou para a esquerda. Né? No Chile lá... É por isso, Conrado, que falar em guerra cultural é a principal tema que a gente tem que debater. Porque guerra cultural é exatamente isso que a gente está travando aqui nas redes. É o fato de eu fazer um vídeo com você e não vir as diretrizes dos metacapitalistas de viés esquerdista. Ainda. Não, a minha live com o Anthony Wong foi cerceada, foi censurada, foi tirada. Total. Eu vou responder o formulário dizendo que foi injusto agora, quando eu desligar aqui. E se eles não repuserem, nós vamos entrar com ação na justiça, porque isso é censura. E assim, é um caso que eu entraria? Não. Eu falei com um amigo meu advogado e ele disse, nós temos que entrar, não é pelo valor da causa, é pelo simbolismo envolvido. Pela luta da liberdade. Pela luta da liberdade. Quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Se a gente não se manifesta contra as pequenas, é aquilo que tu falou, vai indo devagarinho. Seria muito escancarado você tolher toda a liberdade de uma hora para outra. Então, eles começam devagarinho, fazendo experimentos, como a gente está vendo agora. É um torno. Eles vão apertando e tu nunca mais consegue te recuperar. Aqui no nosso hino rio-grandense, do meu estado, Rio Grande do Sul, a gente diz que povo que não tem virtude acaba por ser escravo.
Então a gente tem que ter essa virtude, como a senhora está tendo, de lutar pelo dever, do senso de dever, de luta pela liberdade. Senso de dever de defesa da liberdade. Essa é a parte mais bonita. Eu lhe dou os parabéns, deputada, por estar fazendo uma luta dessa. Que tanto você, quanto a Renata, quanto a Mari, quanto a Ana, quanto o Ítalo, quanto eu, nós só estamos aqui botando a cara a tapa, né? Porque a gente ama o nosso país e é um senso de dever. A gente se sente convocado a fazer essa luta pelos valores. Porque se a gente for avaliar, a gente não tem lucro nenhum de estar aqui. A gente está dispondo do nosso tempo no sábado à noite. A gente tem até prejuízo. Eu, por exemplo, abri mão de toda a minha carreira privada para estar num cargo público, para lutar pelos valores, porque eu já não tinha em quem votar. Eu cheguei na véspera da eleição, olhei, eu não admiro ninguém, eu só vou botar meu voto em quem eu admiro. Em Santa Catarina, hoje, dos candidatos que vão concorrer à bancada federal, eu não admiro nenhum, não acho que nenhum fez um trabalho pretérito de doação de valores para a direita, assim, de virtudes para a direita. Então, como eu já fiz alguns atos, como lutar contra a invasão da federal pela esquerda, e não só fazer ação de reintegração de posses da esquerda porque os poderes públicos não fizeram, porque o procurador da República aqui na minha cidade foi omisso, e no Instituto Federal foram omissos também quando invadiram, a esquerda fez aquelas invasões e acabaram com as aulas. E na rede estadual também eu fazer isso. Eu fiz como advogada por senso de dever. Eu entrei com o impeachment da Dilma em 2014 por senso de dever. Eu ia para a rua fazer manifestação por senso de dever. E fiz isso durante uma década antes de ir para a vida pública. E só fui para a vida pública e concorri a deputada porque eu não tinha quem eu admirasse. Se eu tivesse talvez eu teria candidatos. Na época eu admirava muito o Marcelo. Também não dá, mas é um mas outro agora também, ele já perdeu um pouco a minha admiração. Porque a gente viu... Mas, enfim, estamos fiéis à pauta. A pauta do quê? Que nem você falou. Defesa da vida, da liberdade, Estado de Direito, que mais? Propriedade privada e o rule of law, né? É isso aí. Deputada, Carol, essa crise de representatividade que a gente vivia no Brasil até então, a gente tem que começar a enxergar quem são nossos representantes. Muita gente diz, tu é um blogger, tu é um youtuber, tu é um Instagram. Cara, nós somos líderes, nós só estamos nos servindo desse meio que é o que a gente está descobrindo hoje. Se antes era para o pessoalzinho ficar dançando funkzinho no TikTok, isso é problema deles, não tem problema. Quer ficar postando comidinha, posta comidinha. Não tem problema, cada um faz o que quer. Só que também se tornou um meio da gente trazer informação para as pessoas e clareamento de visão. E eu acredito que a senhora, como a gente conversou de uma outra vez, é empenhada também a trazer mais pessoas para concorrer, para participar dessa batalha e a gente acabar com essa crise de representatividade. Hoje, no sábado de manhã, eu estava fazendo o quê? Fazendo reunião com uma médica daqui, que é uma mulher assim extremamente rigorosa, de caráter totalmente firme, para ser nossa pré-candidata aqui a vereadora, por exemplo, na cidade. Porque aqui na minha cidade tem que renovar. Eu tenho a semana aqui, essa semana agora que vem, eu vou visitar mais de 10 municípios aqui para conhecer pré-candidatos a prefeito e vereador que a gente pretende lançar num partido que não vai ter fundo partidário, porque eu tive o menor custo por voto dos eleitos de Santa Catarina, sou a segunda deputada mais econômica do estado, e claro que a minha pauta não é puramente econômica, eu só perco para um cara do Novo, porque a meta de vida deles é economizar dinheiro. Sim. A minha meta... O conservador, o liberal e o conservador têm um ponto em comum, a defesa da liberdade. Mas o conservador coloca a liberdade num patamar igual outros valores também, como a vida, a defesa da fé, da religião, a defesa da propriedade privada, da família, das tradições, no mesmo patamar da liberdade também. Né? É isso que nos diferencia dos puramente liberais, né, Conrado? Então, assim, eu vou fazer essa semana, eu vou dedicar 3 dias da minha semana para ir conhecer pessoas que são lideranças locais para poder... Muito obrigado. Deputada, muito obrigado e parabéns por isso também. Porque essa é uma grande luta que as pessoas têm que entender, que agora a gente está chegando nas eleições municipais e são os nossos vereadores, que são a nossa Câmara dos Vereadores, são eles que vão decidir para onde vai teu dinheiro. Então não adianta só ter um prefeito que tu goste, mas tem que ter os vereadores que apoiam as ideias do teu prefeito. Então, se tu não tem esse vereador, do cara que apoia o teu prefeito, tu tem que concorrer. Coloca a cara a tapa, toma a responsabilidade da nação em tuas mãos, né? Tem essa hombridade, seja homem ou seja mulher. Não interessa, se tu não tem quem te represente,
te coloca à disposição. Se tu tá em Santa Catarina, entre em contato com a deputada, te coloca à disposição no Rio Grande do Sul, procura quem possa fazer isso, No porque Rio senão Grande do não Sul, adianta. entra em contato com o Conrado, que ele me passa contato, que eu passo com os amigos do É Rio Grande do verdade, Sul. não, pode mandar para mim que eu mando para a deputada. Eu não vou concorrer a nada aqui, mas o que eu quero trazer para as pessoas aqui, o que eu tento fazer sempre, é trazer ferramental intelectual e ferramental político para entender o que está acontecendo, que tu consiga enxergar as coisas cada vez mais claro e que cada um tome a sua decisão. Eu não quero que ninguém pense igual a mim aqui. Eu só trago, ó, esses aqui são os fatos. A Ó, e gente aqui está o meu defende a viés. liberdade de verdade, mesmo que não concordem com a gente. Aí que está a questão, né, Conrado? A gente defende a liberdade de expressão justamente para aquele que não pensa igual a nós, que ele tenha o mesmo direito de se expressar. E mesmo que ele ofenda, e mesmo que ele não fale palavras agradáveis, e mesmo que eu não fizesse daquela forma, mesmo que eu não fale palavrões, eu acho ótimo que o presidente se manifeste com a liberdade que ele tem. E pouco importa se falou ou não falou palavrão, ele tem a liberdade de expressão. E a gente tem que defender esse direito sagrado, que é a liberdade de você exprimir a tua ideia, o teu pensamento, e nenhum burocrata estatal pode te tolher essa liberdade. Porque essa é a parte mais... a gente volta para o assunto lá do início de novo, é a pessoa desconectada com a realidade. Como é que a forma pode ser melhor que o conteúdo? Né? Ah, olha só, ele está defendendo a liberdade, mas ele está falando palavrão. Daí a gente tinha o Temer, por exemplo, que era um cara todo engravatadinho, bonitinho, falava muito bem, e ladrão, bandido. A gente tinha uma Dilma ali que se portava daquele jeito, falava lá que tinha que estocar vento. Então a gente tem umas coisas que não tem cabimento, a desconexão das pessoas com a realidade. O conteúdo é mais importante que a forma. Obviamente que a gente quer forma e conteúdo, mas se não puder ter forma e conteúdo, eu quero conteúdo. A forma é secundário. É isso que o ser humano tem que ver. E isso aqui serve para todos os aspectos da vida. Para tu ver a beleza de uma música, ver a beleza de um quadro. Interessa conteúdo. Não adianta ver um quadro todo jogado, coisa tipo. É por isso que a beleza importa. É por isso que ter valores importa. A tradição, o respeito aos mais velhos, o respeito à esposa, a criação dos filhos nos moldes. É isso que interessa, que a gente tem que ver qual é a parte mais dura, a parte mais importante do nosso dia a dia e conservar isso, porque foi só assim que a gente chegou até hoje, respeitando valores, né, deputada? E é exatamente isso que o presidente espelhou ontem, por exemplo, no discurso dele. Então, quando você vai ver o núcleo duro do discurso dele, o que que é? Gente, o que que ele diagnosticou? É muito fácil implantar uma ditadura no Brasil. É só um prefeito, abaixar um decreto aqui, impedir as pessoas de sair de casa. Eu quero o povo armado, porque um povo armado jamais será escravizado. Gente, nós temos que ter direito às armas também. Porque a gente não sabe quando vai aparecer um tirano, um psicopata no poder, que vai chegar lá e vai querer controlar a gente. Doutora, E quando isso acontecer, nós temos que defender a nossa liberdade. Eu não estou dizendo que toda a defesa da liberdade tem que ser assim, mas do jeito que está, porque até onde a gente vai chegar? Se eles colocam a polícia para prender mulheres nas praias, Conrado. Você viu o que aconteceu lá no Ceará? A mulher estava com crise de pânico, foi caminhar na praia e a polícia chegou com um fuzil para intimidar a mulher. Onde já se viu uma coisa dessa? Enquanto a gente não se indignar com esse tipo de coisa, se a gente não se indignar mais com esse tipo de coisa, Conrado, é porque a gente está muito embotado nos nossos sentidos. Esse é o ponto. Quando a gente enxerga a injustiça e ninguém faz mais nada, aí a gente perdeu a humanidade. A gente perdeu o que nos faz humano, o que nos faz grande, o que nos faz maior para defender o que a gente busca. Mas o grande ponto que a senhora já falou muito bem é a gente tem que saber o porquê que a gente enfrenta o medo. É porque enfrentar a morte é menor do que os valores que a gente tem que defender atrás. É isso que a gente tem que saber, por que a gente está lutando. E a gente está lutando exatamente por... Uma vida sem liberdade não tem sentido, Conrado. Nenhuma. Qualquer animal tem direito à vida, até o coronavírus tem vida. Mas nós temos um diferencial, nós temos o instinto de sentidos superiores, nós temos uma metafísica inteira, nós temos valores, tradições, nós temos uma essência divina dentro de nós. Nós somos seres diferenciados dentro das espécies existentes. É verdade. E é isso que nos diferencia e é esse potencial que a gente tem que desenvolver. E a luta por esses valores supremos e superiores é a nossa luta que deve dar sentido à nossa vida. Basicamente é isso. E se a gente não se deixar ter empatia por quem está tendo tolhido esses direitos, é porque a gente deixou de ter uma parcela de humanidade que é inerente a cada ser humano. E uma coisa importante também, deputado, que eu queria até pedir para a senhora alguma informação aí extra, é
essa semana a gente teve a mudança na Secretaria de Cultura. O que a gente está vendo acontecer aqui, que a senhora falou o tempo todo hoje na nossa conversa, a gente vive uma guerra cultural. E como é que a Secretaria de Cultura, que para mim deveria ser o ponto mais forte do governo, né, nessa grande luta, como é que ela está com outras pessoas assim que não tem uma visibilidade tão grande, talvez até pela sua própria visão de mundo ou prática, ou daqui a pouco o arcabouço intelectual de leitura? Porque o que a gente está vendo hoje na Secretaria de Cultura são muitas pessoas que são torcedores do governo, e que bom que são, não tem problema, mas que falta esse empenho para ter mesmo, como é que a gente vai fazer esse ataque e como é que a gente vai criar essa guerra cultural. Você deveria ser, você seria um nome bom para a Secretaria de Cultura. Ah, se a senhora me lançar, eu aceito. Vamos subir a hashtag, pessoal. Se a senhora subiu, eu aceito. Fernando Conrado na Secretaria de Cultura. Pessoal, se a senhora subir a hashtag no Twitter. Sobe lá que eu acesso. Agora nomeado aquele ator da Malhação. Mas, ele é muito querido. Só que eu não sei se ele sabe da guerra cultural. Eu, sinceramente, não sei. Aí é que tá. Nesse ponto aí, o Weintraub falou muito bem. Que a gente não tem que estar conversando com quem a gente deveria estar atacando. E isso aqui eu estou falando não é colocar gasolina na situação. É trabalhar como tem que trabalhar com inteligência. Né? Trazendo o quê? Olha só. Descrição e inteligência. Cada um faz o que quer fazer agora. Nós vamos promover o quê? Quem protege a tradição, quem protege a moral, quem protege a continuidade dos valores. É só isso que nós vamos fazer. Né? Quem sabe é cultura? A guerra cultural tem que ter consciência da guerra cultural. É que as pessoas nem sabem o que é da mentalidade revolucionária, de como ela atravessou e está tentando destruir todas as artes. Você olha aqui a arte moderna. Aqui, o conceito de verdade, a ciência, né? Tudo. Porque assim, ó, quando a gente fala cultura... Artes, né? Vamos aqui deixar a indicação daquele documentário do Roger Scruton sobre a importância da beleza. Pessoal, porque a beleza importa. Sábado à noite, você digita ali na internet porque a beleza importa. É um documentário espetacular que fala dessa questão utilidade e beleza. Claro, né? claro. A nossa arte moderna é muito utilitarista, né, Conrado? Mas deputado, é pior que isso ainda. Outro dia a gente... Não. Eu entro aqui com... Eu não sei se ele não vai barrar. Deu quase 1 hora, né? A gente entrou 7h30. Ah, não. Já passou já. Porque agora, tipo, as minhas duram 4 horas. Como a senhora está comigo, vai durar 4 horas também. É verdade. Minhas lives duram 4 horas. Elas podem durar, o Instagram gosta de mim nesse aspecto. A transmissão da carreata durou 1h40. Então vai dar tudo certo. Mas, deputado, uma coisa importante da gente ver, que quando a gente fala cultura, o que é cultura? Tu vai perguntar para as pessoas, muita gente não vai conseguir te responder. Vai dizer, é ler uns livros, é ver uns quadros, né? Tipo, se tu for pegar na minha mesa, que tá uma bagunça aqui, tu vai enxergar o quê? Ó, livro sobre a história da arte. Ó. Um livro sobre a história da arte, casualmente, né? Não era nosso assunto. Outro livro sobre a história da arte. Outro livro sobre a história da arte. Aqui, mais livros. Aqui a gente tem um filósofo coreano. Aqui mais um filósofo coreano. Aqui tu vai pegar mais um Schopenhauer. Né? Aqui tu vai pegar mais um Theodor Dalrymple, que é um cara que discute muito bem isso. Mas o que eu quero dizer com isso? Cultura não é... Deixa eu botar os livros aqui em cima, que agora ficou mais baixinho, né? Tem que levantar para ficar bonito. Cultura não é só ler uns livros, ver uns quadros, não é isso. Cultura é exatamente, né? O que é uma agricultura? A gente tem que ter o crescimento de alguma coisa. Então a gente vê o nível evolucional, vê o nível evolucional dos nossos valores, das nossas, do cunho moral da nossa existência, e ver a tradição. O que é tradição? É quando um passa por tradition, né? Tradição, quando um pega uma coisa e passa para o outro. Então a gente tem uma tradição moral, é ter essa continuidade, como é que se faz essa evolução. Porque nós só chegamos no dia de hoje, cada um ajudando o outro, cada um transmitindo esses valores. Os valores do quê? Do respeito ao mais velho, da cooperação sexual, né? Não tem, cooperação. Os sexos são diferentes e os dois têm que se ajudar a fazer isso aqui. Então a gente tem que enxergar todos esses pontos no nosso dia a dia e de como a gente pode ser melhor. E aí a cultura tem que... Todo o legado das grandes civilizações na beleza que se expressa não só nas 7 formas clássicas de arte, arquitetura, escultura, pintura, música. E dança e que mais? Quais são as outras 2? Enfim, mas assim, seja a arte na sua expressão das 7 artes
clássicas liberais, seja na literatura, nada mais é do que um arcabouço de todas as possibilidades humanas e dos maiores valores expresso pelo homem na melhor forma que ele pôde, né? Então, por exemplo, tu pega grandes esculturas que revelam passagens bíblicas ou pinturas, né, Conrado? Quantas gerações passaram deixando esse legado pra gente? E o que isso simboliza na nossa civilização? Mas é que isso tá, que na nossa civilização. E mas é por isso que a gente tem que valorizar. por isso que a gente chama o nome dessa arte de arte clássica. Por que ler os clássicos? Por que observar um belo quadro? É para a gente saber qual era o senso estético que caminhou na humanidade até hoje. Quando a gente vê um grande livro, por que a gente lê? Por que a gente continua até hoje lendo Ilíada, do Homero? Né? Por que a gente continua lendo a Eneida, do Virgílio? Até hoje, 2.500 anos já se passaram, porque lá estão os valores a serem transmitidos. O respeito, a coragem, a hombridade, o amor a uma mulher. As virtudes, né? As virtudes. Tu ter a coragem de lutar. O cara vai para uma guerra, o Ulisses vai para uma guerra, fica 10 anos e ele volta mais 10 anos para voltar para a mulher dele, com respeito. Porque ele tem que ir lá deixar a família para conseguir lutar, para defender o seu estado, depois ele tem que voltar para fazer a mulher. E a mulher fica lá pudica, cuidada, todo mundo querendo sair com ela, ela não aceita ninguém, com respeito ao seu marido que está lá na guerra. Então tá todo mundo ajudando, tem uma cooperação dos dois. Isso aí tu vê há 2.500 anos. E a gente vem... Tradição, os livros que vão passando, as informações, o belo, a arte. Por que a gente gosta de entrar num museu clássico? Muitas vezes, quando a gente chega nesses museus de arte moderna, pouca gente gosta de ir lá. Por quê? Porque não entende nada que está acontecendo. Porque aquilo ali não se comunica contigo. Não tem tu não consegue nem enxergar muitas vezes o processo criativo das coisas. Então a gente tem que começar a ver esses grandes passos que se dá na cultura. O grau de excelência que a arte clássica chegou, né, Conrado? O grau de excelência que a arte clássica chegou, a nossa geração moderna não se perdeu. Isso tudo se perdeu. É impressionante. E nesse documentário da importância da beleza, as pessoas vão ver como está em decadência a arte moderna. Eles pegam uma cama desarrumada, ele pega aquele exemplo, né? Ou um vaso sanitário e dizem que aquilo é arte. Tu sabe que essa obra do Duchamp, que é um mictório, né? Que foi publicado, eu acho, em 1927, né? Quando chegou, todo mundo adorou aquilo ali. Só que o grande problema da gente acabar com a arte nesse sistema, ou com a estética, é que começou a gente arrancar esses valores do peito do ser humano. E hoje todo mundo vive com um vácuo dentro de si, com essa depressão dentro de si, porque não enxerga um sentido na sua vida. Antigamente, a tradição fazia que tu enxergasse. Cara, olha só, eu não estou dizendo que o ontem era melhor que o hoje. O que eu estou dizendo é que a gente não pode se abraçar a cada resposta que aparece por aí sem testá-las. A gente tem que fazer com passinhos de bebê. Foi assim que a humanidade sobreviveu até hoje. Então o que a gente tem que enxergar aqui é essa dor que o ser humano enxerga hoje, dentro do seu vazio, não é à toa que nós temos as taxas de suicídio altíssimas. Tinha que ser uma questão de saúde pública. A gente ter o resgate dos valores, o resgate da tradição, o resgate do belo. Porque isso faz a pessoa enxergar sentido na sua vida. Olha como é bom, estou falando aqui pequenas coisas. Olha como é bom chegar num quarto do hotel e ver tudo arrumado. Tu enxerga a ordem. Olha como é bom quando vê a tua pia limpa. Quando vê a tua mesa arrumada. Quando arruma minha mesa, ela está arrumada de que beleza. Quando eu coloco os ícones do computador arrumadinho aqui, eu digo, que beleza. Tu enxerga ordem. Tu enxerga pertencimento. E quando tu vê que outras pessoas gostam dessa ordem, tu vê pertencimento. Tu te sente parte de um grupo. Tu vê que a tua alma está conectada com os outros. E quando a tua alma está conectada com os outros, tu te sente quanto um grupo e tu não quer que teu grupo acabe. Daí tu vai lutar pelo teu grupo. Tu vai te arriscar pelos teus parceiros. Tu vai te arriscar pelos outros cidadãos. E é isso que a gente está falando aqui. A coragem começa a surgir quando tu tem uma pia limpa. Tu consegue ver a conexão desses pontos todos? Então, isso que o ser humano tem que fazer. Buscar, e é por isso que a guerra cultural é tão importante. Trazer a cultura, a tradição. E eu não estou dizendo que tu tem que ser igual ao teu avô, igual ao teu pai. Não é isso. A gente tem que enxergar o que a gente pode pegar do futuro. Perene na alma humana, né, Conrado? O que você está falando são os valores perenes que tem na alma humana e que a arte clássica faz com que a gente evoque dentro da gente. E que a cultura nos traz isso. E o que eu vejo hoje que é um problema da nossa época, não é só esse vazio, né? Essa falta de sentido, mas é também esse excesso de entretenimento vazio, né, Conrado? As pessoas, elas às vezes ficam indo de entretenimento em entretenimento, jogos e etc. Nada contra, você faz o que você quiser. Sim. Mas não buscam essas experiências, isso que você falou.
E aí a gente vê que as pessoas são vazias e que a sociedade está indo para que lugar? Ah, eu vou fazer aqui uma decoração na minha casa. Ah, porque a arquiteta falou isso e aquilo, mas aquilo não tem sentido. Aquilo ali é só porque é, é o modismo do momento. E a gente Tá, vai e passando de aí, modismo em modismo sem um significado perene. tá, Essa é a nossa tá, sociedade de hoje em dia. e essa é a parte mais triste. Quando o ser humano deixou de se preocupar em crescer e ter essa vontade, essa coragem, e se preocupou mais em ter um pertencimento geral, ele acaba baixando, né, a sua visão de mundo para encaixar, porque ele está vazio. Quando ele não tem dentro dele essa tradição, esses valores morais, ele tem um vazio, e esse vazio só vai ser preenchido quando alguém sorri para ele, quando alguém dá um carinho para ele. E aí ele baixa a sua barra de entendimento para poder ter qualquer resposta dos outros, para ter um like no Instagram, para ter qualquer coisa. Aí ele aceita menos da vida. E quando ele aceita menos da vida, ele não tem como criar coisas maiores. Não tem como chegar na barreira do conhecimento e empurrar adiante. Ele acaba não dizendo o que ele pensa para que os outros não pensem mal dele, para que ele não tenha um olhar de reprovação. Então ele tenta se submeter a um conformismo social. E o que a gente quer aqui nessa nossa conversa é acabar com o conformismo social, né, deputada? Exatamente, Conrado. Isso que você falou é muito interessante, porque o nível da nossa sociedade, essa questão do pertencimento que você está falando, esse entretenimento que a gente tem, que às vezes as pessoas se adequam aos modismos para sentir esse pertencimento, mas a nossa sociedade, ela tem aquilo que a gente chama, que Aristóteles chamava de graus de excelência, que a gente vai ver, por exemplo, na arte clássica, que você estava falando, né? Quando você vai ver uma escultura, as melhores pinturas, as melhores esculturas, você vê um grau de excelência técnica e valorativa que atinge cumes que a nossa sociedade hoje é muito difícil de achar. Onde que você acha um pintor, um escultor, como você achava antigamente, que tem esse grau de excelência? E isso nos demonstra, e os valores que eles queriam imprimir tem a ver com os valores cristãos, seja com grandes obras da humanidade, da antiguidade, que elevam a nossa alma à virtude. E a gente vê que as obras da nossa época, elas não ficam cultivando esses valores. Mas que quando a gente volta a esse voltar que eu digo é tentar essa elevação, esse grau de excelência, a gente tenta se elevar até a nossa própria natureza humana, para acima das misérias da nossa época. Mas o que a gente vê, aqui o pessoal falou da Anitta, por exemplo, a Anitta é conhecida pelo quê? Por mostrar a bunda. Vamos tentar pegar um exemplo literal aqui. Cadê a elevação disso aí? Isso é arte? O que é isso? Um batuque indígena. E a gente fala aqui de música. Como é que a gente vai comparar uma sinfonia do Beethoven com um batuque indígena que é um rudimento de arte? Então, gente, o que a gente aprende, por exemplo, com Aristóteles, que existe existe grau hierárquico no conhecimento humano. Existe grau de virtude. Existe a alma humana, ela está a pouco e pouco se elevando para a sua essência divina. E a gente está muito longe ainda de chegar nesses graus de excelência. E é para isso que a gente tem que se dirigir. É para isso que a nossa vida tem que se dirigir se a gente não quer ter uma vida medíocre e aquilo que o Conrado falava da miséria da nossa época. Deputada, casualmente eu estou, no livro que eu trouxe, estou com Vida na Sarjeta, do Theodore Dalrymple, e nele ele diz exatamente quando é que o funk, por exemplo, ele fala do rap americano, né? Mas quando é que isso começou a ser entendido como bom? Quando as pessoas que tinham que dizer que era ruim, pararam de dizer que era ruim, as pessoas que entendiam, e começaram a ficar naquela massificação das pessoas que não tinham muito entendimento. Quando a senhora fala do belo, agora eu vou fazer mais uma conversa, que é a seguinte, ó. Dentre os livros que estão aqui empilhando para eu poder falar em cima, deixa eu tirar esses aqui de arte que estava em cima, tem uns do meu amigo Theo Felizola, que é o meu artista contemporâneo favorito. Eu tenho vários dele aqui em cima, tá? E esse é um cara que eu gosto muito, que é um pintor que tem exatamente essa visão clássica, óbvio, com uma desconstrução própria, que é o estilo dele. Ou seja, a gente consegue ter pessoas quando a gente gosta. Eu tenho muito interesse em saber essas coisas, então eu procuro ter o meu artista preferido, né? Ó, esse aqui é o cara que eu gosto. E vou atrás, e patrocino, e compro livro, e vamos tentar se informar. Porque é aí que cabe a pessoa buscar isso. O que está faltando hoje para o nosso dia a dia é exatamente terem pessoas, como a senhora está fazendo hoje à noite aqui, que nós estamos fazendo junto, fomentando essa busca pelo belo, dizendo, ó, tu não tem que aceitar o feio. Porque quando a senhora fala do entretenimento, olha o que é o nosso Instagram. O Instagram é uma eterna academia, uma eterna balada e um eterno shopping center. É gente botando bunda de fora treinando, Muito é gente bom. botando
comidinha e gente botando comprinha o tempo todo. Graças a Deus tem pessoas meio fora da curva, modéstia à parte, que nem nós aqui batendo papo, mas melhor que isso, são as 1.500 pessoas que estão agora nos assistindo, né? Num assunto que, esse assunto aqui, tem gente, pô, para isso. Tem muita gente que deve ter desistido aqui e encheu o saco, porque, pô, para, isso aqui não é para mim. Agora a gente está falando que é um assunto de alta cultura, debatendo o que é cultura e por que a gente tem que defendê-la. O que está por trás disso tudo? Então a gente encontrar... Mais, Conrado, uma coisa que, só complementando o que você falou, é uma eterna academia, uma eterna... O que mais você falou? Uma eterna balada e um eterno shopping center. Shopping center e academia. Ou seja, uma vida vazia. E assim, ó, e é tão engraçado isso que as pessoas deixaram de assistir a novela, porque antigamente, nas décadas passadas, quando não tinha internet, né? As pessoas, toda a família se reunia para ver novela, né? E agora eu vou fazer uma crítica construtiva aqui também, que é uma coisa que a gente percebe. As pessoas, elas ficam tão vinculadas à vida do influenciador, e isso aqui é o livre pensar, né? Que elas acabam se hipnotizando pela vida daquele seguidor, ou da blogueira, ou isso aqui, e ela fica tão hipnotizada em querer ver o que a pessoa está fazendo, que ela acaba vivendo a própria vida da pessoa e esquece de viver sua vida. E aí isso é um grande problema, esquece de desenvolver o seu potencial humano. Então a gente tem que consumir com moderação o Instagram também. Não, e não é nem só isso, né, deputado? E, é pior, e mesmo os influenciadores, assim, eu não falo só dessas blogueirinhas, eu tô falando de todos os influenciadores. Todo mundo! É um ser único, distinto Muito de todos obrigado. os demais seres. Você tem uma potencialidade, uma vocação única que você tem que olhar para dentro de si mesmo e descobrir e realizar essa tua potência interior. E não vai ser nunca igual a de outra pessoa. Então você tem que desenvolver a sua individualidade. Aí é que tá, porque olha só uma coisa que as pessoas têm que entender. Se todo mundo for igual do pensamento coletivista, se todo mundo for uma peça desse mecanismo, ninguém vai chegar a dar o passo adiante. Não é à toa que todas as sociedades coletivistas acabaram. Eles pegaram o poder, tinham capital social, gastaram o capital social, eles morreram. Olha a Rússia, quebrou. Quando quebrou, caiu o muro de Berlim. Olha a China, morreram de fome, tiveram que aceitar o capitalismo. Olha a Cuba, morrendo de inanição. Olha a Venezuela. Por quê? Porque eles não têm como crescer. Cada ser humano tem que ser diferente na sua individualidade para poder empurrar as diversas barreiras do conhecimento, cada um na sua arte. Cada um no seu caminho, cada um na sua engenharia, cada um na sua vocação. Encontrar a sua essência existencial, encontrar a sua missão de vida é a parte mais importante. Isso aqui a gente só vai saber o quê? Tendo coragem para tentar testar as coisas, saber o que a gente é bom. Que nem a doutora Carol nos falou aqui, ó, Conrado, eu me manifestei contra a invasão da universidade, eu comecei a ir pra rua falar sobre isso, até o dia que eu achei que eu tinha que me manifestar aqui e concorrer para deputada. Então ela foi testando a vida até chegar. Ninguém vai sair de cantar no chuveiro para cantar direto no Maracanã lotado. Tem um caminho para essa coisa acontecer. As pessoas têm que ver que tu canta no chuveiro. É sofrido muitas vezes, né, Conrado? É um caminho doloroso. E tem que saber que tá. Muita gente que se sente perdida hoje na vida, cara, presta atenção, cara. Tu tá te sentindo perdido porque tu tá no início desse processo. Esse processo é longo, ele não é fácil. Eu só fui virar fotógrafo, eu tinha 30 anos. Eu sou formado em sociologia, política, antropologia, direito, fui advogado 12 anos e tive que largar para conseguir virar fotógrafo, que foi quando eu consegui me manifestar. E aí eu consegui me entender enquanto ser humano e comecei a escrever melhor e falar melhor. E eu comecei a me manifestar e hoje eu voltei para aquela minha mesma essência que era ser cientista político. E hoje eu estou aqui falando de uma maneira muito mais, né, mais aberta, porque eu tenho certeza de mim mesmo. Mas isso aqui foi um trabalho passando. A vida não é uma sequência reta. Tem uns caminhos tortuosos às vezes. E a gente tem só que ter coragem de atravessar cada passo. E a gente tem medo de atravessar cada passo nessa nossa vida porque a gente não tem mais o outro. A gente não... É todo mundo igual. Tu não consegue mais ver, porque tu tem que enxergar o outro para tu ver se tu é bonito, mais feio, inteligente, ou tu é mais burro, se tu é mais alto, mais baixo, mais gordo, mais magro. Tu tem que ter as diferenças. Então a gente tem que respeitar e prevalecer as diferenças contra... E aí que tá. Quem é que aceita a diferença? Esse nosso lado do caminho. O lado da esquerda, eles querem todo mundo igual. É igualdade para todo mundo, é todo mundo igual, mesma roupa, usando máscara, sem a sua individualidade. Vocês conseguem ver como todos esses símbolos estão guardados no nosso dia a dia? Como existe uma guerra que está num subterfúgio, ela está por baixo.
ela está escamada, e a gente tem que enxergar que a guerra tem em todos os lugares. Então, quando a deputada Carol fala para nós aqui que existe uma engenharia social, um projeto de nos disseminar, eles estão nos minando quanto? Quando eles tapam o nosso rosto para tu não ser mais único, para que tu não tenha mais voz, para que tu não fale nas redes sociais, para que tu fique em casa. Então, a gente tem que observar essa grande guerra cultural aqui. Não sei se a senhora concorda comigo aí, deputada. Totalmente, Conrado. Então, quando eu falei no início da live sobre essa questão de que pode ser, tá, pessoal? Agora eu vou retificar, porque senão vão me chamar aqui de golpista, né? Mas tudo isso, a gente está no meio de uma situação que a gente não sabe onde vai parar, né, Conrado? Ninguém não disse sabe onde vai parar. E eu dei um exemplo aqui, abre ali, epidemias mundiais. No livro do Churchill, em 1890, 1 milhão de pessoas morreram por uma epidemia de gripe. E isso tem se repetido ao longo da história. E muitas vezes, assim, agora, o que há de inovador neste ano, neste momento da história, é que eles podem, e aí isso eu não estou querendo colocar como taxa de forma taxativa, porque nós estamos no meio do problema e não temos o distanciamento científico necessário para poder fazer conclusões ainda. Mas o que está parecendo? Que isso é um grande experimento, está parecendo um grande experimento social para ver até que ponto eles podem avançar com a agenda totalitária de controle social e de massificação e coletivismo que a gente está falando. Porque a partir do momento em que eles tolhem os direitos humanos de primeira geração, que são consagrados nas maiores democracias modernas, são consagrados o direito de ir e vir, o direito de livre iniciativa, liberdade econômica, ou seja, o teu ganha-pão, o direito de você de ter uma liberdade de expressão, né? Esses direitos primários e mais básicos estão sendo tolhidos, né, durante essa pandemia. E a parte mais... pacificamente? Ou seja, a gente está caminhando para o brete. Tá, mas aí que tá. E aí a gente vê o resultado. Por que surgiu agora esse tipo de ação totalitária do mundo, né? Da esquerda, do coletivismo, tudo isso. Por quê? Porque a gente está com a sociedade completamente minada nesses valores, completamente minada na sua essência, completamente minada na tradição. Todo mundo está pronto para aceitar ficar em casa quieto, sem ter uma contraprova científica de uma maneira mais forte. Porque ninguém sabe se o isolamento social ficar em casa funciona. Eles só viram que quando começou a pandemia, na China trancaram as pessoas. Opa, vamos trancar todo mundo. Por quê? Porque a gente tem líderes cagões, desculpa os termos, entendeu? A gente tem líderes que não têm coragem. Eles estão trabalhando na lei do menor esforço. Opa, se a China fez isso e parece estar funcionando, com dados completamente mentirosos. Ninguém sabe a realidade da China. Não dá para confiar no Partido Comunista Chinês. Maior idiotice de um dirigente é confiar em comunista. Porque eles sempre manipularam estatística, eles sempre manipulam dados e tentam manipular a realidade. Por quê? Gente, eu não gosto de chamar conservadorismo, não é ideologia. Na verdade, conservadorismo combate as ideologias. É que o nome conservadorismo é ruim, né? O nome conservadorismo... O conservadorismo nada mais é do que um respeito à estrutura da realidade, às leis naturais. A tudo aquilo que a gente herdou dos nossos antepassados, que sobreviveu aos testes do tempo. Seja as instituições, os valores, todos os valores, instituições, tudo aquilo que a gente herdou, que sobreviveu aos testes do tempo, isso é ser conservador. É valorizar todas as conquistas da humanidade. Agora, o comunista, ele vem de uma geração que partiu de uma mentalidade revolucionária, que coloca todos os valores cristãos e a estrutura da sociedade como uma guerra de classes, como um contra o outro, e que quer destruir o nosso patrimônio cultural. E é por isso que o comunista manipula a informação. Não vamos confiar no Partido Comunista. Aí é que tá, olha só, isso aqui, ó, isso é uma coisa muito boa da gente pensar aqui, ó. Pessoal, quem não me segue aqui, meu nome é Fernando Conrado, pega lá nos meus stories lá, vai lá depois lá me ver, e tem um story chamado Escola de Frankfurt. Eu quero que tu assista aqueles dois ali. Porque o que a gente tinha até então? O que foi que a Escola de Frankfurt fez? Quando eles viram, olha só, cara, a gente teve a primeira... O Karl Marx era um alemão, fez uma ideia para mudar a Inglaterra, que era o comunismo. O comunismo eles não conseguem implantar na Inglaterra, conseguem implantar uma experiência socialista na Rússia.
em 1917, já não dá certo, morre o Lenin em 24, os alemães novamente em Frankfurt começam a dizer, porra, não deu certo lá, o pessoal está se matando, estão com fome, não está funcionando. Eles começam a questionar o quê? Opa, se o Karl Marx trabalhava com a ciência, que era o materialismo histórico, porra, a ciência não funciona. E aí eles começam a questionar a ciência. E quando eles começam a questionar a ciência, eles começam a questionar o conceito de verdade. E aí a verdade deixa de ser absoluta, absolutum, né? Fora da matéria, né? É uma só e começa, não, cada um pode ter a sua verdade. Então eles deturpam o conceito de ciência, destroem o conceito de verdade e acabam quebrando o quê? A estrutura da sociedade, que era o quê? A educação, a família e a tradição. Então é isso que eles acabam A propriedade destruindo. privada também, eles querem relativizar. Sim, não, mas assim, ó, mas os pilares das estruturas, e aí vem uma inversão no que o Gramsci trabalhava, que, opa, não é a parte econômica que sustenta a sociedade, é a parte cultural. Então não vamos mais se preocupar em dar o golpe do proletariado, isso que está errado. Vamos pegar as instituições. E aí eles começam a pegar o quê? As escolas, as igrejas. Não combater os quartéis. Claro. Combater as escolas. Eles dizem, não vão atrás de quartéis, vão atrás das escolas. Então, o que a gente consegue ver que eles acabam pegando as estruturas da sociedade. E aí a reprodução social faz com que a gente não tenha mais esse caminho sólido. Por quê? Porque as escolas estão estruturadas, as famílias estão desestruturadas, né? E a religião está desestruturada também. Porque era muito mais fácil tu viver uma vida que tu trabalhava com o que o teu pai fazia, que tu acreditava num Deus que te premiaria se tu fosse um cara bom, ou puxaria tuas orelhas se tu fosse um cara mau, e tu tinha o conhecimento para poder levar isso adiante. Então olha bem o que está acontecendo, e quando eles quebram tudo isso, a gente vem numa sociedade, cara, isso aqui eu tô te falando, não faz nem 20, vai fazer 100 anos agora, em 2024. Então tu imagina toda essa destruição cultural que em 100 anos trouxe um mundo de pessoas que já não tem mais nenhuma interesse em procurar a verdade através da ciência, né? Mas a gente acaba... É o que a gente está vendo agora, né? Saiu um estudo que dizia que a cloroquina era boa. Não, isso aí não vale porque é só observacional. Vem um estudo dizendo que a cloroquina era ruim. Não, isso aí vale, mas era observacional igual. Ninguém respeita a ciência, tu entende? Todo mundo modifica a sua visão para que a realidade se encaixe no que ele pense. O nome disso é ideologia. E aí, nessas ideologias, a deputada Carol falou muito bem, a gente tem o quê? O que é o conservadorismo? Cara, que o nome conservadorismo é muito ruim, cara. Porque em marketing, né? Pô, ser revolucionário é muito mais legal. Eu quero ser revolucionário, eu não quero ser um conservador. Só que o revolucionário, o progressista é esse que se abraça a qualquer nova resposta. Ah, isso aqui funciona. Ah, isso aqui não funciona. Tu te abraça respostas, né? Tu aceita qualquer nova resposta sem fazer o teste do tempo, que é o que a deputada falava. E o reacionário acha que o ontem é melhor que o hoje. Só que também não é. Então a gente não pode ser nem reacionário, achar que o ontem é melhor que o hoje, e nem ser progressista, achar que qualquer resposta que chegue funcione. Ah, não, a China fez o lockdown, abraço o lockdown. Que se chama de prudência, né, Conrado? Exato, aí que tá. O Aristóteles dizia o que para nós? Só tem duas formas de conhecimento, é prudência e sapiência. A sapiência é o conhecimento angariado nos livros. Não é à toa que eu te mostrei um monte de livros em cima da minha mesa o tempo todo. E a prudência é o conhecimento baseado na experiência. Vamos ver o que funcionou. Né? Aqui a gente teve um caso na China lá que fizeram o lockdown, todo mundo copiou. Para aí, ninguém testou outra coisa. Ó, saiu um estudo do Imperial College, que há 2 meses atrás ninguém sabia que era o Imperial College. Ninguém ouviu falar desses caras, a não ser o pessoal da comunidade científica. E aí tu vê esse Imperial College fazer um estudo com terror total. Eu, quando chegou essa pandemia, eu me apavorei. Fui pra praia fugir. Mas depois de não, para aí, no Brasil caminhou diferente. E a gente tem que ver que essas coisas estão diferentes e que as soluções que estão nos colocando goela abaixo não é a melhor saída. Né? É isso aí. Doutora, eu tô muito feliz de estar com a senhora aqui. Eu acho que não sei se está muito tarde para ti. De live, né? Tipo, é tu que manda aí. Vamos sábado também para assistir alguma coisa, né? Verdade. Eu só quero deixar o convite para todo mundo me seguir lá, o Fernando Conrado, quem está me seguindo, que está na live aqui, seguir a deputada também, tá? Então sigam. E Fernando Conrado, tá ali em cima, pessoal. Tá ali então, em cima ali. Só dá um print aí e põe aí. Ó, pessoal, Conrado, quero te agradecer. Sempre que isso, sempre as ordens. E pedir, vamos fazer uma live, você sempre de muita boa vontade. Parabéns aí pelo teu trabalho, sempre informando, fazendo as pessoas saírem da caixinha, né? Tentando raciocinar, ter essa independência, tudo isso que a gente falou na live. Então, quero te agradecer.
Desejar para todo mundo que acompanhou a live um ótimo sábado. Sigam a gente, vamos compartilhando conhecimento para que a nossa vida seja mais do que uma eterna, como é que é? Academia? Uma academia, né? Uma eterna academia, uma eterna balada e um eterno shopping center, né? Que a gente consiga ganhar mais coisas aqui. Inclusive, exatamente, pessoal, quem tiver interesse político aqui de concorrer, quer entrar nessa guerra lá no front diário, fala com a deputada aqui que tu vai ter o conhecimento. Hashtag Fernando Conrado na cultura. Gostei, pessoal. Eu aceito. Se a senhora apoiar, eu aceito esse negócio. Eu vou falar pro Ítalo subir essa hashtag também. Fala com o Ítalo. Não, fala com o presidente, pô. Fala com o presidente logo lá. Ele já acabou de nomear o Farias agora. Vamos ver se vai funcionar. Porque fica meio chato já derrubar o cara, assim. Acabou de entrar. Não. Deixa o cara, que ele tenha conhecimento da guerra cultural. Ou se não, que ele te chame para ser um assessor especial, né, Conrado? Vai saber, né, doutora? Vai saber, é melhor, né? Porque às vezes tu fica dando a dica, tipo, não precisa estar lá, sabe? O que interessa é a gente manter essa guerra sempre aqui, saber quem são os inimigos da nação e saber o que a gente está defendendo, que é a vida, a liberdade, propriedade privada, livre iniciativa e Estado de Direito. Muito bem. Tamo junto, Conrado. Pessoal, beijo, deputada. Noite. Fica com Deus. Beijo para todo mundo que ficou até agora. Beijo. Até mais. Beijo. Tchau, até mais. tchau. Tchau. Valeu.